E aí, pessoal, nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre Span. O que é essa ferramenta tão poderosa dentro do C Sharp? Bem, o Span, pessoal, é uma ferramenta que permite a gente manipular dados de uma forma bem eficiente. Então, imagina que você precisa fazer ali, acessar algumas partes de um array ou de uma string. Dependendo da forma como você faz isso, da forma como você acessa, você pode estar alocando novos objetos na memória, consumindo mais. Então, o span, ele permite a gente fazer a mesma coisa, só que sem a gente alocar coisas desnecessárias na memória. Então, a gente otimiza, né, o uso do sistema aqui com o span. Vamos ver aqui, pessoal, um exemplo na prática de como a gente pode, né, ver sem o span e com o span, né, para a gente ver e comparar aqui as diferenças e vocês vão ver vão entender como que ele é melhor, ok? Então, olha só, eu tenho aqui, primeiramente, esse método usando o substring. Então, imagine que você tenha lá um texto, aprender C Sharp é muito divertido. E aqui você quer pegar parte da string, né, desse texto, ou seja, você quer aqui pegar a parte C Sharp, né? Então, como que você faria, talvez, normalmente? Talvez você já usou esse método aqui, olha, substring. Então, você pega texto.substring, você passa aqui, né, o índice da posição que você quer pegar, ou seja, aqui é o índice 9, e você passa quantos caracteres você quer. No caso aqui, 2 caracteres, né? Então, pessoal, isso aqui vai pegar a parte lá C Sharp, né, desse texto aqui. Legal, vai funcionar, não tem nenhum problema, não está errado em fazer assim. Mas imagina que você tivesse aqui, pessoal, um texto muito grande, né? Uma informação que alocasse muito na memória. Quando você faz esse substring, essa parte, essa variável parte aqui, ela gera uma cópia, é uma nova string contendo C Sharp. Então, dependendo do que você colocou aqui, do quanto você está pegando, né? Você está ali duplicando aquele item na memória. Então, isso pode deixar o sistema mais pesado. Claro, né, pessoal? Nesse exemplo aqui é bem simples, isso aqui não vai pesar. Mas é só para ilustrar, né, que se você tiver um conteúdo muito grande, você usar o substring pode pesar. Bem, então qual que é a alternativa que nós temos? Note só esse outro método, usando o span ao invés de substring. Nesse método aqui, pessoal, a gente está criando aqui uma variável texto que ela é um read-only span de char. Read-only span de char. Então, nós temos aqui o texto. Aprender C Sharp é muito divertido. E a gente colocou ele como as span. Então, isso aqui não vai pegar, né, e gerar para a gente uma duplicidade lá na memória. Então, a gente está convertendo ele para span. Aí, olha só que interessante. Nessa outra parte aqui, a gente vai pegar, né, o mesmo conteúdo C Sharp, só que agora sem duplicar na memória. Como? A gente cria aqui uma variável chamada parte, também read-only span de char. E aqui, pessoal, a gente coloca texto.slice, passando aqui o índice e passando a quantidade que a gente deseja, né? De caracteres que a gente quer pegar. É a mesma coisa que a gente havia feito aqui no substring. Só que esse método slice, ele apenas vai referenciar C Sharp nessa parte aqui do texto. Ele não vai duplicar essa parte do C Sharp na memória. Interessante, né? E aí, nós temos então aqui o read-only span, que é algo bem interessante, bem prático, né, e eficiente para trabalhar no C Sharp. Mas vamos ver mais um exemplo? A gente tem aqui também, olha, manipulando array sem span. Então, imagina que a gente tenha lá uma array de números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a gente quer dar um skip e um take, né? Para a gente pegar aqui alguns números, né? No caso aqui, a gente quer apenas com os números do índice 2 até o 6, né? Então, pessoal, essa fatia aqui, o que ela vai fazer? Como a gente está dando um toArray, ele vai duplicar na memória, ele vai criar um novo array na memória, né? Apenas com essa parte que a gente deseja aqui dos índices 2 ao 6. Perceba, né? Novamente, né, pessoal? Aqui, né, como são poucos
itens que a gente tem aqui no array, não vai fazer muita diferença de performance. Mas imagina que fosse um array muito grande. Então, se você trabalhasse dessa forma, dando to array, ele ia duplicar isso na sua memória. Então, como que a gente pode resolver isso com o span? Veja nesse outro método aqui. Novamente, a gente tem o mesmo array, de 1 até 9. Só que aqui, a gente cria uma fatia do array sem copiar os dados. Então, note que essa variável fatia, que ela é um span de int, a gente instancia ela passando o nosso array, né? E passando aqui também, pessoal, note só, quando a gente coloca ali o start, o int, né, que a gente vai começar, e o length, a quantidade de dígitos que a gente quer pegar, né? Então, note, pessoal, bem parecido com o que a gente fez aqui com o skip e o take. Mesma coisa, né? Só que agora a gente está utilizando um span aqui, né? Então, esse span, ele não vai duplicar na memória, ele vai criar como se fosse uma referência para o array original. Então, isso você ganha muito em performance. Vamos colocar isso aqui para a gente executar e vocês vão ver cada um desses métodos aí sendo executado, ok? Vamos colocar aqui um breakpoint aqui logo no início do main e nós vamos subir aqui a nossa aplicação. Então, vamos dar um debug, start new instance, e vamos subir aqui a nossa aplicação. E aproveitando, pessoal, não posso deixar de convidar vocês para conhecer os nossos cursos. Por exemplo, se você deseja aprender a construir um software do zero, nós temos um curso muito legal, que mostra tanto a parte back-end quanto a parte front-end, mas com tudo aquilo que realmente existe nos softwares, né? Você vai aprender muita coisa interessante. Não deixe de conferir o link que está aqui na descrição do vídeo para você saber mais sobre os nossos cursos, tá bom? Muito bem, então já compilou aqui. Nós temos aqui o nosso método main sendo chamado. Então, vamos lá, pessoal. Então, primeiramente, vamos lá, na parte lá da substring. Então, olha só, vou dar um F11 aqui. Então, note, pessoal, então nós temos o texto. Nesse momento aqui, né, nós temos o texto, né? Aprender C# é muito divertido. E essa parte do texto está só C#. Essa string part, pessoal, ela está duplicada na memória, né? Ou seja, ele gerou uma nova string, né? Então, tem a string texto inteiro e tem uma nova string part. Essa é a forma como ele fez. Então, se você estiver trabalhando com uma parte muito grande, né, você vai estar aqui realocando itens na memória, talvez desnecessariamente, como esse caso aqui, que eu só quero imprimir essa parte específica aqui, ok? Muito bem, então esse é um exemplo, né, sem o span. Vamos colocar agora um outro. Vamos ver o método usando o span. Então, olha só, pessoal. Então, a gente tem aqui o nosso texto. Perceba, né, pessoal, que agora, né, o nosso texto aqui, olha, tem todos os char, né, todas as referências char para aquela variável nossa. E agora, quando eu faço esse slice, olha só, ele vai pegar e vai me referenciar, olha só, C#, né? Então, olha só que interessante. Pessoal, aqui a gente tem, né? Perceba aqui, pessoal. Tá vendo aqui, olha, a posição C#, né? Posição aqui 67 e 35, né? Agora, olha só, né? Aqui na nossa parte, 67 e 35 também. Então, ele está apontando para o nosso texto. Ele não fez uma cópia dessa string. Legal, né? Então, isso daqui otimiza muito a memória. Vamos ver o outro exemplo, pessoal, manipulando agora o array sem span. Então, olha só. Temos aqui os nossos números, um array com os nossos números, né? De 1 a 9. Quando a gente for fazer essa variável aqui, fatia, embora ela está mostrando só os 3, 4, 5, 6 e 7, ela criou um novo array. Então, eu tenho dois arrays, tenho números e tenho fatia. Se isso aqui fosse grande, estaria duplicado. Vamos tocar aqui, deixa eu só exibir, que ele vai fazer a soma, né? Muito bem, somou lá a quantidade. Agora vamos ver com o span, como fica. Então, a gente continua tendo o mesmo array números, só que agora a nossa fatia ela é criada com um span. Então, olha só. Se eu colocar aqui o mouse em cima da fatia, né? Olha só. Perceba, eu tenho os mesmos resultados. 3, 4, 5, 6 e 7. Só que agora, pessoal, esse span ele não é uma cópia dos valores. Ele está apontando, né? Ele tem uma referência para
o nosso array original, para as posições originais do nosso array. Legal, né? Aqui a gente tem a parte que ele vai somar os itens. Deixa eu colocar um breakpoint aqui para me soltar. E agora ele vai passar e vai escrever aqui a mesma quantidade, né? Aqui, né? Da soma da fatia 25, ok? Muito bem, pessoal, muito bem. Tá escrito saída 20 aqui, mas é 25, né? Muito bem, pessoal. Deixa eu apagar aqui para ficar certinho. Muito bem, pessoal. Então, vocês notaram aqui que a gente tem aqui, né, os nossos spans sendo utilizados. Então, vocês aprenderam como que o span, né, é importante, né? A diferença dele, né, para outros, como o toArray e também o skip, take, né, que a gente viu ali, o próprio substring, né, enfim. Então, a gente aprendeu um pouquinho sobre a diferença que vocês puderam ver, né? Lembrando aqui que o span, né, ele é muito funcional, principalmente se você estiver trabalhando com muitos dados que estão alocados na memória. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, também de curtir esse vídeo, né? Para que você possa assistir outros vídeos como esse. Te espero então no próximo vídeo. Até lá!